Nós falávamos há pouco do incêndio, né? Mostrávamos que ainda os bombeiros consideram que o fogo está controlado, mas não totalmente dominado. E nós vamos conversar agora sobre entender um pouco dessa questão das estruturas e também toda essa situação com o Cássio Roberto Armani, que é engenheiro e inspetor predial do IBAP. Bom dia, Cássio. Pelo que nós vimos hoje aqui no centro da capital paulista, nós temos aí toda essa avaliação ainda que será feita após rescaldo, né, da estrutura, mas chama atenção de fato esse prédio aí, as cenas impressionam mesmo. Muito bom dia, prazer tê-lo conosco aqui. Bom dia a todos que acompanham a Jovem Pan. Realmente mais um incêndio trágico na cidade de São Paulo e esperamos que ele possa ser definitivamente controlado pelo Corpo de Bombeiros ainda no dia de hoje. Cássio, como é que é feita essa análise então, evidentemente depois aí do controle, do rescaldo? Como é que a engenharia vai trabalhar para saber se esse prédio tem condições e os imóveis, também uma igreja foi atingida nessa região? Como é que vocês, esse é um trabalho rápido, demora? Bem, existem alguns aspectos que a gente pode falar a respeito, né? O primeiro é que neste momento, de fato, naquele local só cabe o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros, tendo em vista que os focos principais estão controlados, mas ainda, acompanhando inclusive a reportagem da Jovem Pan e de outras emissoras, a gente nota que os bombeiros estão ainda fazendo o controle para efetivamente entrar naquela fase final de incêndio chamada de rescaldo, né? E as pessoas normalmente acompanham isso, inclusive pela coloração da fumaça, né, do local. A gente nota que o edifício mais alto, ele já teve grande parte da carga de incêndio consumida e uma vez que os bombeiros declarem que o fogo está completamente extinto, eles vão contar com a colaboração de engenheiros, né? Normalmente a Prefeitura Municipal, por meio da Defesa Civil, tem a equipe que faz a inspeção para que depois possa ser liberado e, caso seja solicitado, poderá ser feita a perícia também desse incêndio, né? Mas a gente só consegue ter uma ideia depois que forem concluídos os trabalhos dos bombeiros. A preocupação que, com certeza, eles têm neste momento de, além de controlar o incêndio, ter a segurança para os profissionais que estão trabalhando ali devido ao risco de colapso estrutural. Todas as estruturas, sejam metálica, concreto armado, a partir de um determinado período em alta temperatura, exposta ali a estrutura, pilares, vigas expostas a alta temperatura, ela tem uma possibilidade de sofrer um colapso, seja ele parcial ou total. No caso do edifício mais alto, ali da região da 25 de março, a gente nota que a laje de cobertura já colapsou, né? Então é importante que eles concluam de fato esse trabalho para que a equipe de engenharia possa adentrar ao prédio e efetuar essa avaliação, né? Com relação ao que pode ser feito para que isso não ocorra, que é o trabalho que está a cargo da inspeção predial, vale aqui a gente reforçar que a inspeção predial ela abrange diversos aspectos construtivos da edificação, dos seus sistemas, né? Inclusive os sistemas de proteção contra incêndio, de instalações elétricas, hidráulicas, das estruturas, da fachada, da cobertura. E é bastante importante que a gente toque nesse ponto, porque os incêndios, quando acontecem, eventualmente algum problema de prevenção deixou de ser atendido, né? Será que os sistemas todos de prevenção estavam funcionando, estavam em ordem? Então, muitas vezes as pessoas se preocupam muito com o aspecto legal, se tem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros ou não, mas é importante pensar na proteção da edificação durante todo o seu tempo de uso. Sem dúvida. O Cássio é do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia aqui de São Paulo, o IBAP, falando então com propriedade sobre esse assunto. Agora, Cássio, ali é uma região de grande concentração, né, de imóveis até mais antigos, como o senhor falou, né? Quer dizer, há necessidade então de fazer uma avaliação. Esse laudo dos bombeiros, como o senhor também colocou, ele não tinha esse edifício mais alto.
E essa questão também específica do inverno, a gente observa que muitos incêndios ocorrem no inverno, de fato existe alguma relação, a umidade relativa do ar muito mais baixa, a gente sabe, poluição, e todo esse fator também contribui? Olha, você tem épocas do ano, todas as épocas do ano, uma condição ou outra pode variar e pode ser favorável ao incêndio. No caso do verão, que no caso do Brasil, é uma época, principalmente na região sudeste e sul, é uma época do ano em que nós temos uma umidade maior do ar, as temperaturas são mais elevadas. Então, a temperatura elevada que acaba contribuindo também como um fator para o surgimento de incêndios. Mas, nesta época do ano, que é uma época seca, né, nós não temos as temperaturas tão altas, essa questão do clima nosso, né, da temperatura que nós temos nesta época do ano, pode contribuir, sobretudo, para os incêndios em vegetação. No caso dos incêndios em edificações, há uma questão que ela está presente durante o ano todo, que é a questão das instalações elétricas que devem ou que podem estar inadequadas. Eu falo isso porque muitas vezes a instalação elétrica, e isso não importa se é verão, se é inverno, outono, ela foi feita adequadamente, foi projetada adequadamente numa determinada ocasião, porém, com o passar de anos, né, décadas, a gente tem a certeza de que, às vezes, os proprietários deixam de atentar para a questão do dimensionamento, vão agregando cada vez mais equipamentos elétricos que são utilizados, né, nas edificações, e aí aquela instalação elétrica que numa ocasião atendia a toda a demanda, ela eventualmente não estará atendendo. E o que acontece no caso desse é que a fiação ela passa por um aquecimento, né, as conexões também, os equipamentos energizados, né, hoje tem muito equipamento que fica em modo ligado, mesmo que desligado está em stand-by, consumindo menos energia, porém toda a instalação está energizada e pode elevar a ocorrência de um incêndio. A mesma coisa vale para os sistemas de proteção contra a descarga atmosférica, né? Na época de verão, em que existem as chuvas mais fortes, muito comum aqui na nossa região sudeste, sul do Brasil, uma quantidade grande de queda de raios. Então, é importante que as instalações prediais estejam protegidas, porque elas também podem contribuir, né, para um incêndio. O mesmo vale em relação aos sistemas de ar-condicionado, dependendo do tipo de sistema. O sistema mais antigo pode contribuir mais, quer dizer, uma série de fatores, e por isso a necessidade de se preocupar em manter as edificações em ordem durante o ano todo. E isso não é falta de norma no Brasil. Nós temos uma norma brasileira de manutenção predial e nós temos uma norma brasileira mais recente, 2020, sobre inspeção predial. Além, é lógico, dos regulamentos estaduais de segurança contra incêndio e das normas oficiais da BNT que tratam de proteção contra incêndio, ok? Cássio, para a gente fechar então, na visão do senhor, como o senhor disse, o senhor explicou, evidentemente acontece muito isso mesmo, né? Quer dizer, a empresa, ela num tamanho, ela vai crescendo, tendo mais equipamento, puxando mais energia de fato. Alguns, claro, equipamentos hoje gastam menos energia, tem uma tensão menor, mas de qualquer forma a tendência, aí uma área comercial a gente sabe que pode ser justamente o contrário. Então, esse laudo do bombeiro não quer dizer que isso não vai acontecer. Então, na verdade, então, uma inspeção deve ser realizada. Eu queria que o senhor falasse qual período aí, que poderia ser feito e o que o senhor recomenda para que haja segurança de fato. As vistorias feitas pelo Corpo de Bombeiros são fundamentais, contribuem demais para a segurança contra incêndio, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Porém, é importante a gente lembrar que a vistoria do Corpo de Bombeiros, né, que produz o documento de licença, de estado para estado existe uma pequena variação na denominação. Aqui no estado de São Paulo é o chamado auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ou a licença do Corpo de Bombeiros. Ela vai traduzir um flash. Naquele momento, naquele dia em que os bombeiros estiveram na edificação, ela estava em ordem. Porém, a gente sabe, de acordo com a legislação,
essa licença tem validade de 2 anos, se for local de domínio público, 3 anos para as edificações comerciais em geral e até de 5 anos para os prédios residenciais. Então, quando nós falamos da inspeção, a inspeção ela ocorre de maneira voluntária pelo proprietário, pelo gerenciador da edificação, em períodos bem menores, então, pelo menos anual, e a norma de inspeção predial, a norma de manutenção predial traz a periodicidade para cada componente, para cada sistema, de quanto em quanto tempo ele deve ser inspecionado de maneira preventiva, de maneira a evitar que possa acontecer algum problema naquela parte da edificação. Conversamos então com o Cássio Roberto Armani, do IBAP, né, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e também Perícias de Engenharia aqui do estado de São Paulo, conversando conosco, falando a respeito aí desse grave incêndio que tivemos hoje, ainda o trabalho de controle do Corpo de Bombeiros, incêndio iniciado por volta das 9 da noite e que ainda os bombeiros estão controlando lá no centro da capital paulista. Muito obrigado, Cássio, pela sua participação aqui na Jovem Pan. Ok, prazer.